Estamos de volta para a nossa aula de ciências, tá bom? Vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, um assunto muito interessante. Vamos falar sobre o sistema respiratório. A nossa aula hoje está na página 214 do livro, tá bom? Vamos organizar o livro, abrir lá, pegar o seu lápis, o seu marca-texto para você ir grifando as partes mais importantes. Não esquece, gente, que além da explicação da professora aqui no vídeo, né, são matérias, são disciplinas no quais a gente precisa de leitura, tá? É muita teoria, então para que fique bem acentuado, para que vocês entendam, vocês precisam fazer a leitura do material, tá? Nada vai substituir a leitura de vocês, tá certo? A explicação é só para dar mais uma motivação, né? Mais um outro meio de entender. Mas a leitura ela é muito importante, tá bom? Então, agora que vocês já estão organizados, vamos lá para o livro didático. Vamos lá, galerinha esperta, nós vamos falar agora sobre a respiração humana, né? Mas qual é a importância dessa respiração para a gente? Bom, vocês observem aí o planeta vermelho, nosso vizinho, né? Planeta Marte. E essa abelhinha aí bonitinha pergunta, acho que é uma abelhinha: será que é possível o ser humano viver em Marte? E a outra do lado responde: não, pois Marte não apresenta características adequadas para a existência dos seres vivos semelhantes na Terra. Claro que não, né, gente? Por quê? Porque lá em Marte ele existe grande concentração de gás carbônico e o gás oxigênio lá ele é muito baixo, muito pouco a quantidade de gás oxigênio. Então seria impossível viver lá, já que nós precisamos, né, do gás oxigênio. Então, vocês já observaram que provavelmente, né, a gente tenha uma semelhança muito grande, um trabalho conjunto, né, entre os sistemas respiratórios e o sistema digestório, né? Eles andam em comum acordo para que essa respiração aconteça. Mas o que é que o sistema respiratório faz? Bom, o sistema respiratório ele é responsável pelas trocas gasosas do nosso corpo com o ambiente, né? Nós produzimos gás oxigênio e o ambiente, as árvores mais precisamente, nos dão o gás oxigênio e nós damos para elas o gás carbônico, né? Quando nós inspiramos, nós puxamos para dentro do nosso corpo o gás oxigênio. E quando nós expiramos, ou seja, nós soltamos o ar dos nossos pulmões, nós jogamos na atmosfera o gás carbônico. Durante a inspiração, o ar rico em gás oxigênio entra pelas nossas narinas, passa pela cavidade nasal, pela faringe, pela laringe e chega até a traqueia. Observem aí na imagem, tá? Que o oxigênio vem pela cavidade nasal, vocês estão vendo aí as setas, tá? Pelas narinas, vai para a cavidade nasal, ele entra pela faringe, pela laringe, tá? Até chegar nos nossos pulmões, tá? Nos pulmões, os brônquios eles se ramificam em diversos canais, cada vez menores, chamados brônquios. Olhem aí os brônquios em azul, tá? Os brônquios. E os bronquíolos eles determinam em pequenas bolsas, os alvéolos pulmonares, como são conhecidos, tá? Onde ocorrem as trocas gasosas. Vocês estão vendo aí todo um gráfico aí mostrando no desenho abaixo. Nos alvéolos, o gás oxigênio, o ar, ele é transferido para o sangue presente no interior dos vasos sanguíneos e distribuído para as células do corpo por meio da circulação sanguínea. Ao mesmo tempo, o gás carbônico produzido pelas células do corpo é transferido do sangue para os alvéolos pulmonares. Durante a expiração, o ar rico em gás carbônico é liberado dos pulmões para o ambiente. Por isso que é tão importante a gente manter, né, gente, as plantas por perto. Por isso que é bom viver perto de plantas, por conta dessa. Aí nesse gráfico, nessa imagem, perdão, em amarelo, vocês estão vendo, né, que durante a inspiração e a expiração ocorrem alguns movimentos que são característicos da ação de diferentes músculos desse movimento, né, e também alguns ossos. Aqui no primeiro, vocês notam que durante a inspiração, o músculo do diafragma, tá, e os músculos intercostais, eles se contraem, ou seja, eles mexem, aumentando o tamanho dos pulmões, tá? O pulmão, ele aumenta na inspiração e na expiração, eles relaxam, ou seja, eles vão diminuindo, empurrando o ar para o lado de fora. Então, vocês observem aí o pulmão maior
durante a inspiração e o pulmão menor durante a expiração, tá? E aí a gente tem duas perguntinhas. Qual é o caminho percorrido pelo alimento até chegar no estômago? Lembram que vocês viram isso na aula passada? E agora, qual é o caminho percorrido pelo ar inspirado até chegar nos pulmões? Vocês vão responder isso no caderno, tá? Ao responder as questões anteriores, você deve ter percebido que existe um órgão comum do sistema digestório e o sistema respiratório, né? Que é a faringe. Por isso que eu disse há pouco, lá na primeira página, que o sistema digestório e respiratório, eles andam juntos, tá? Por conta disso. O alimento e o ar, eles não podem passar ao mesmo tempo pela faringe e ambos precisam passar por ela, né? Então, isso é evitado por uma pequena estrutura localizada na abertura da laringe, que é chamada de epíglote, tá? É a epíglote que é responsável por essa divisão. Observem aqui, em azul. Vou dar uma ampliada aqui, vocês olhem aí no livro de vocês. Quando ingerimos um alimento, a epíglote se fecha, tá? Impedindo que ele entre na laringe. Já quando respiramos, a epíglote ela se abre, permitindo a entrada e a saída do ar. Então, ela age de forma diferente, quando passa o alimento e quando passa o ar, tá certo? Essa aí é a representação da epíglote fechada para a passagem do bolo alimentar no esôfago. Tá vendo como o nosso corpo trabalha a todo momento e a gente acaba nem percebendo? Né? Então, vocês veem que ela se fecha para a passagem do bolo alimentar e quando é para o ar, ela se abre, tá certo? Na próxima página, na página 217, vocês vão acompanhar aí. Por que engasgamos? Aí tem umas perguntinhas aí. Você já engasgou? Em caso afirmativo, comente, né, com alguém que esteja próximo de você. Na letra B, como você acha que ocorre o engasgo? Você acha que é possível engolir e respirar ao mesmo tempo? Com certeza não, né? A gente acabou de ver lá a epíglote, né, que ela tem uma função, né? Ou passa o ar ou passa o bolo alimentar. A epiglote é uma estrutura que impede a entrada do alimento na laringe, direcionando da faringe para o esôfago. No entanto, ao ingerir alimentos sólidos ou líquidos, algo pode dar errado e o alimento pode ser encaminhado para a laringe. Olha só. Quando isso ocorre, o ar pode seguir seu caminho até os pulmões e nos engasgamos, tá? O ar ele não segue os caminhos para o pulmão e aí a gente se engasga, ou seja, o alimento ele foi para o lugar errado. O que acontece? Uma das reações do organismo é o engasgo, tá? A gente vai engasgar e a gente vai começar a tossir. Por quê, professora? Porque o corpo quer eliminar aquele alimento do caminho, né? Então, em alguns casos mais graves, as pessoas não conseguem tossir, não conseguem respirar, e por isso a gente tem que ter bastante cuidado durante a alimentação. Por isso que a mastigação ela é tão importante, tá? A gente precisa comer devagar, precisa mastigar direitinho para evitar esse tipo de situação. Antes de chegar aos pulmões, o ar inspirado ele é aquecido, umedecido na cavidade nasal. Gente, isso aí é muito importante, principalmente para quem tem problema respiratório. Eu que o diga, eu que lute. Sou asmática, tá? E aí, o que a gente sabe disso? A gente sabe que a pessoa que tem problema respiratório, que a gente respira muito pela boca, porque geralmente o nariz fica entupido. Só que isso é um erro muito grande que agrava muito mais o nosso problema, né? Quando a gente respira pelo nariz, o que acontece? Os nossos pelos do nariz, né, eles filtram o ar e também aquecem o ar, porque o ar ele é frio, né, na maioria das vezes. Então, ele é aquecido no nariz e os nossos pelos, eles são como se fosse um crivo que vai ficando aí as impurezas do ar. É por isso que formam as melecas no nariz, por isso que a gente tem que limpar o nariz quando vai tomar banho, né? Porque fica cheio de meleca. Por que, professora, cheio de meleca? Porque o ar foi filtrado e ele não deixou que entrasse no meu nariz essas melequinhas. E se eu não respiro pelo nariz, o ar não vai ser filtrado e o ar também não vai ser aquecido e isso vai prejudicar o meu sistema respiratório. Tá bom? Entenderam? E agora, por último, a gente teve mais teoria do que prática. A gente vai fazer apenas essa atividade aqui, da página 216. Tá? Vocês vão traçar o caminho ligando os órgãos pelos quais o ar passa durante a inspiração, desde a atmosfera terrestre até chegar nos alvéolos pulmonares. Então, é só vocês irem lá, olhar direitinho as imagens e vocês vão começar. Ar atmosférico, daí ele vai para onde? E vocês vão fazendo o caminho até chegar nos alvéolos pulmonares, tá bom?
Na segunda questão diz assim: Caio está resfriado e seu nariz está entupido, fazendo respirar pela boca. Como isso pode interferir nas características do ar que chega aos pulmões dele? Lembra que eu acabei de explicar que por que a gente é difícil respirar pela boca? Por que causa problemas? É isso que vocês vão fazer, tá bom? Do jeitinho de vocês, com as palavrinhas de vocês, e vão completar aí essa segunda questão. Tá certo? Viram só que aula interessante, né? Um tema um pouco extenso, né? Um assunto um pouco extenso, de nomes diferentes. Por isso é importante vocês fazerem a leitura para a gente ir se familiarizando com esses números, né? Com esses nomes. Tchelinho tá meio tonta no meio de tanta coisa. Então é isso, meus amores. Vocês viram, né? Os cuidados que nós precisamos ter com a respiração. Vocês viram que respiração, né? Sistema respiratório e sistema digestório, eles estão ligados, né? Vocês viram as nossas diferenças de respiração, né? A inspiração e a expiração são totalmente diferentes, né? O nosso corpo, ele se comporta de maneiras diferentes. Vocês viram por que a gente engasga, né? E os cuidados que a gente tem que ter ao comer. Por isso, o sistema digestório está em conjunto com o sistema respiratório, tá bom? Uma beijoca, meus amores. Uma boa quinta-feira para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só chamar a tia e a gente conversa. No mais, é só e a gente se vê amanhã, tá? Beijo, tchau, tchau.